Chama a atenção a capacidade do atual governo, em questão de 3 meses no poder, produzir tanto conflito interno. Eu converso agora com o comentarista de agronegócio da CNN, Marcos Ianchi. Marcos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Prime Time. Eu começo com a sua visão, Marcos, sobre essa fala de Jorge Viana. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tentou amenizar, disse que representava uma visão do governo no tema preocupação ambiental. O que você achou, Marcos? Boa noite. Boa noite, Márcio. É um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Eu acho que o Jorge ele foi bastante infeliz nessa fala, sabe? Porque é fato que o Brasil desmatou 84 milhões de hectares nos últimos 50 anos em toda a Amazônia Legal, que é 70% da área do país. Portanto, isso aí dá mais ou menos 10% da área total do país. Mas é fato também que a gente preserva 66% da área do país, que é um nível dos mais elevados do mundo, né? E preserva não só naquilo que são unidades de conservação, terras indígenas, mas também nas propriedades privadas, que respondem por 20% da preservação por conta das reservas legais, das áreas lá de proteção, dentro das propriedades, etc., né? Eu acho que talvez o maior erro dele foi ter falado, né, que a culpa é dos agricultores, né, desse desmatamento. O desmatamento, de fato, é real. São 84 milhões de hectares em 50 anos. Mas a gente tem que lembrar que 95% do desmatamento é ilegal, é fora da lei, né? E a gente precisa coibir isso com controle, né, a partir do próprio Estado. Porque o que hoje acontece é que mais de 50% do desmatamento acontece em terras controladas pelo Estado, dentro das unidades de conservação, das terras indígenas e principalmente nas chamadas terras devolutas, que são terras não designadas, que não têm dono, né? Então, a principal função, o principal culpado disso crescer ou cair é a ação do Estado sobre as terras públicas. As terras privadas são 30% desse desmatamento e, conforme eu já disse, 95% ilegal, né? A gente sabe que esse problema tem muito a ver com uma questão patrimonialista, não com uma questão de produção agrícola. O que se faz é invasão ilegal, né? E a partir daí se tenta a posse da terra e se transmitir essa posse para frente. É basicamente patrimonialismo ilegal, não é produção agropecuária. A produção é para garantir a posse da terra. Agora, Marcos, a gente viu a reação da bancada do agro bastante dura, bastante intensa, mas o quanto esse posicionamento também não seria político? A gente sabe o quanto o agro apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro na última campanha eleitoral. Olha, eu acho que foi uma declaração, né, que trouxe alguns números, mas ele traz um lado super negativo, né? Que poderia trazer muitas coisas positivas que acontecem no agro, né? Poderíamos ter falado muito mais sobre a questão lá do Código Florestal, a questão de uma agricultura de baixo carbono que a gente tem, 2 safras por ano, integração lavoura-pecuária. Eu acho que poderíamos ter ido para esse lado. E o ruim disso é que foi feito na China, que é a terra do nosso principal cliente, né? Que compra aí 35% do que a gente exporta, né? E principalmente nesse momento, porque a gente tem visto atritos consecutivos, né? Seja pela questão das invasões de terras produtivas pelo MST, né? Seja na questão de outras declarações que têm sido feitas por membros do governo que não estão corretas, que são infelizes, né? Que atacam esse setor. Então, eu acho, há um problema de desmatamento? Há sim. Agora, culpar o agro por isso, né? Eu acho que está errado. Acho que a gente precisa encontrar o verdadeiro culpado, que é a falta de ação da política pública. E aí trabalhar junto, governo e setor privado, para reduzir os níveis de desmatamento, sim, mas principalmente da ilegalidade, desses 95% que são ilegais, fora da lei, criminosos, e têm que ser reduzidos. Portanto, a gente precisa de mais cooperação e de menos ataques. Marcos Ianchi, comentarista da CNN de agronegócio. Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Boa noite. Muito obrigado, sempre à disposição. Muito obrigado.